Então a gente quer lhe ouvir, para começar, na primeira pergunta, sobre se a decisão do ministro Alexandre, o senhor pode se concentrar sobre a de ontem, ou se quiser ir um pouquinho mais atrás no que ele vem decidindo, se ela passa do ponto no âmbito jurídico, se ele se excede no âmbito jurídico ao determinar, por exemplo, uma prisão. Eu tendo a chamar de preventiva, mas por uma questão não é preventiva, é uma prisão domiciliar. Até a gente poderia entrar no mérito depois, mas o senhor acha que ele se excede, o ministro Alexandre? Bom, vamos lá. Eu tenho que fazer uma construção um pouco longa explicando o que são medidas cautelares alternativas à prisão. Vamos lá. A prisão preventiva é uma prisão sempre que acontece antes de uma sentença penal condenatória. E ela tem requisitos muito previstos e muito detalhados na lei. Justamente por ser uma prisão de uma pessoa presumivelmente inocente, porque a presunção de inocência existe na nossa Constituição, se você não foi condenado ainda, se vai ser preso preventivamente, tem que ter critérios muito específicos. E a lei estipula quais são esses critérios. Em linhas gerais, pode se prender preventivamente por alguém que está dando indícios de fuga, alguém que pode prejudicar a instrução do processo, ou seja, pode corromper testemunhas, destruir provas, ou alguém que em liberdade pode voltar a delinquir. Essas são as três principais motivos, requisitos da lei para se decretar preventivamente a prisão de alguém. A lei alterou-se em 2019, ainda bem, isso foi um trabalho, inclusive, que eu participei ativamente da alteração desse texto da lei, porque as prisões preventivas no nosso país eram muito banalizadas, prendia-se preventivamente toda e qualquer pessoa. Então criou-se esse mecanismo de medidas alternativas à prisão, medidas cautelares diversas da prisão, para evitar essa prisão preventiva em massa que acontecia no nosso país. Então, para você decretar uma medida cautelar alternativa à prisão de alguém, primeiro você precisa ver se é caso de prisão preventiva. Tem que começar por aí. Você tem que analisar como se você fosse decretar prisão preventiva de alguém. Bom, é caso de prisão? Sim, é caso. Essa é a primeira etapa de uma análise. Se é caso de prisão, eu preciso olhar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar aquilo que uma prisão resguardaria. Vamos pegar o caso do Bolsonaro especificamente. A prisão dele poderia ter sido decretada por dois aspectos: evitar fuga, porque havia dados concretos de que ele poderia fugir, e evitar que ele, em liberdade, voltasse a delinquir. Então, preso preventivamente, a análise inicial que o Ministério Público fez, a PGR e o ministro Alexandre de Moraes, é nesse caso específico. Concretamente, pode-se decretar preventiva? Sim, pode-se. Olhando as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, tem alguma que pode evitar este problema que eu estou verificando que pode acontecer para decretar uma prisão preventiva? Aí essa análise tem que ser feita. Então, o ministro Alexandre de Moraes, e aí eu vou começar a responder a tua pergunta, de forma escalonada, foi aplicando medidas cautelares diversas dessa prisão. Então, por exemplo, para fuga, ele aplicou, ao invés de prender preventivamente, uma tornozeleira eletrônica. Para que ele não continue a delinquir, Bolsonaro, e essa prática de crime acontecia muitas vezes com manifestações através de redes sociais, ele proíbe a utilização de redes sociais, a concessão de entrevistas, e vai então aplicando essas medidas para não decretar uma prisão preventiva. Aí o Bolsonaro vai e faz o quê? Desrespeita. Respeita uma vez. O ministro Alexandre de Moraes vai e intima a defesa, coisa que o Código de Processo Penal prevê, mas na prática poucas vezes isso acontece. Poucas vezes, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes já no primeiro momento ele foi bastante cauteloso e não acompanhou uma jurisprudência bem, digamos, quase que pacífica, que respeitou a cautelar em casos, entre aspas, normais. A prisão preventiva é decretada sem ouvir a defesa, mas tem uma previsão ali no Código de ouvir a defesa. O ministro Alexandre de Moraes foi lá, ouviu, os advogados do Bolsonaro questionaram o que é para fazer, o que não pode, explique melhor, não ficou muito claro essa sua cautelar, o ministro vai lá e explica. E o presidente Bolsonaro vai lá e desrespeita logo 2 ou 3 semanas depois essa medida cautelar. E aí essa última decisão, foi o que eu me manifestei publicamente em vários veículos ontem, ela foi bastante cautelosa e, digamos até assim, surpreendente. Porque era caso, sim, se decretar a prisão preventiva diante do desrespeito reiterado dessas medidas cautelares. Até essa não seria correta, não seria corretamente, do ponto de vista jurídico, o senhor é um especialista, decretar sim. A preventiva, porque a domiciliar seria em casos de doença. O senhor acha que ele não usou o instrumento errado ou não? Eu não diria que ele usou o instrumento errado, eu diria que ele foi extremamente cauteloso, respeitando a letra bastante clara da lei e tentou, por uma última
aplicar uma última cautelar, que é a cautelar, que nem tem, a bem da verdade, ela nem está disposta nas possibilidades de cautelar, mas é possível que se aplique. A prisão domiciliar não serve só para doentes, tá? Já respondendo a tua pergunta, ela pode ser usada neste caso específico. Mas o ministro Alexandre de Moraes foi extremamente cauteloso, extremamente cuidadoso e, volto a dizer, fez o que em 99,9% dos processos criminais no nosso país não é feito. Se fosse um outro caso, uma outra autoridade, a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro já estaria decretada há muito tempo. Há muito tempo. E não pode... Agora, eu vou fazer Doutor Augusto, desculpa lhe interromper. Será que não houve um cálculo também do ministro Alexandre de Moraes? Porque se leva Bolsonaro para a cadeia, haveria provavelmente uma insurreição, uma convulsão social, agitação, né? Exatamente, Gabriel, uma convulsão muito grande no país. Esse cálculo, que é de certa forma político, me parece que é possível que o ministro do Supremo faça também, não? Claro que sim. Pode ter havido um cálculo político momentâneo de como o país obviamente está agitado. Paralelamente a tudo isso que está acontecendo no Supremo, temos também acontecendo no Supremo as sanções dos Estados Unidos. Então é um momento político extremamente delicado e o ministro, volta a dizer, extremamente cauteloso. E imagino, eu conheço o ministro Alexandre há mais de 20 anos, que esse cálculo político foi feito também, e daí essa opção, de novo, muito cuidadosa, observando o texto da lei, de dar uma domiciliar ao invés de uma preventiva. E aquele que eu quero fazer é o seguinte: eu não concordo com essa cautelar, tá? Eu concordo que a prisão preventiva poderia ter sido decretada, eu concordo com a aplicação de medidas cautelares, mas essa cautelar específica que o ministro Alexandre de Moraes deu no passado, que é proibir a manifestação através de redes sociais ou até de terceiros, eu não concordo. Eu acho que ela não cabe neste caso concreto. Isso é outra discussão, tá? Justamente mas excelente e foi ponto. Respeitado. Justamente sobre isso que eu queria te perguntar, Augusto Gabriel Weiner, aqui. A prisão domiciliar do Bolsonaro foi decretada sob o argumento do descumprimento da medida cautelar. Isso é ponto pacífico, do ponto de vista legal, está muito claro. Mas onde exatamente termina, né, a violação objetiva de uma ordem judicial e onde começa a interpretação subjetiva do ministro? Porque é crime aparecer em redes sociais de terceiros? A gente está falando de fatos ou de uma hermenêutica punitiva? Bom, não é crime, no momento não é crime, é desrespeito a uma decisão judicial, que eu não concordo com esse ponto específico da decisão judicial. Certo. Que há o desrespeito, para mim é evidente que há o desrespeito. A gente pode discutir a legalidade, a necessidade, a formalidade especificamente dessa medida cautelar. As outras já estão perfeitas. O monitoramento eletrônico com tornozeleira, a proibição de se comunicar com outros réus, isso é praxe. Essa específica, por que eu entendo que ela é desnecessária? A gente sempre tem que pensar em prisão preventiva. Logo, uma medida cautelar da prisão preventiva segue o mesmo raciocínio da necessidade. Para que eu prendo alguém preventivamente? Para que eu aplico uma medida cautelar alternativa à prisão para alguém? Para que algo que ele esteja fazendo, ele pare de fazer. Claro. Se a questão passava sobre a continuidade delitiva, ou seja, o Bolsonaro em liberdade continuava a se manifestar contra o Estado Democrático de Direito, propondo medidas antidemocráticas, se é isso que ele está fazendo, isso é um crime autônomo. Eu não preciso cercear o direito dele de falar, proibindo ele de usar uma rede social, proibindo ele de dar uma entrevista, ou proibindo que terceiros publiquem manifestações dele, para coibir algo que não só seria o desrespeito a uma cautelar, como seria um crime autônomo. Então, por isso, ela é muito delicada, essa cautelar específica. Eu já me posicionei em outros casos semelhantes contra esse tipo de cerceamento da expressão, porque se eu me expresso e nessa expressão eu pratico um crime, continuo a praticar um crime, eu sou preso ou eu respondo a outro processo. Mas caçar essa possibilidade de palavra, eu tenho muita dificuldade em concordar, daí porque essa cautelar específica, eu acho que ela foi mal aplicada. Muito bom esse ponto, doutor, porque a gente está contemplando a visão de alguém que entende que sim, as medidas são juridicamente muito respaldadas, né? O senhor disse a tornozeleira porque tem risco de fuga, atrapalhar a justiça, intimidar testemunhas, é outro precedente, mas a questão que nos coloca aqui, independentemente da gente gostar do Bolsonaro ou não, a minha opinião, Kelly, CPF, é de que na pandemia foi uma condução
assim, desastrosa, que custou a vida de pessoas, incentivar a não vacinação, isso não me faz achar ok uma decisão de restringir a possibilidade de um investigado, não é um condenado, a reclamar do seu próprio julgador, né? Não sei, acho que é nessa linha que o senhor está dizendo, né? A proibição de rede social é no mínimo um desconforto defender isso para alguém que é democrático, para alguém que defende o Estado democrático de direito. Eu não concordo com, como eu disse várias vezes, com essa cautelar, não apenas nesse caso concreto, em outros processos que eu atuo, processos que eu não atuo, eu já me manifestei contrariamente a esse tipo de cautelar, porque eu acho que ela não é necessária. Há outros meios de você evitar com que a prática do crime continue, que não seja através do cerceamento da expressão, ainda que dentro dessa expressão se pratica um crime. Se praticar, responde processo. Qual é o limite da liberdade de expressão? Cansei de falar, inclusive, acho que em entrevistas para vocês. Sem dúvida. É a lei. Eu posso me manifestar. Então, assim, Bolsonaro pode falar sobre o que ele bem entender. Se ele praticar um crime durante essa manifestação dele, ele responda a um outro processo. Ou ele seja preso preventivamente se o tema for o mesmo tema tratado neste processo. Mas antecipadamente cercear e calar a voz, eu não concordo. Não concordo para o Bolsonaro como não concordaria para qualquer outra pessoa. Não, é uma questão desse processo, porque nós estamos discutindo esse processo, mas vale para outros. Houve uma época em que Alexandre de Moraes me parece sustentava esse tipo de decisão, Kelly. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas a minha impressão é de que ele estava pensando o seguinte: tem pessoas aqui que estão defendendo um golpe de Estado reiteradamente, então eu evito que elas façam isso, calando-as, né, nas redes sociais, e assim eu protejo um direito da maior parte da população, que é viver numa democracia. Me deu a impressão de que era essa a tônica das decisões em alguns momentos. Mas me pareceu que ainda assim, doutor Augusto, essas pessoas ficaram meses e meses sem poder usar as redes sociais de maneira indefinida, sem um julgamento. Quer dizer, sob qualquer ângulo que a gente olhe, me parece que houve um excesso. Só que eu tinha a impressão de que, na essência, num primeiro momento, se sustentava a maneira como o ministro Alexandre de Moraes pensava, né? O que me parecia absurda era esse negócio indefinido, a pessoa fica sem se expressar para sempre, né? Eu não sei se o senhor concorda com isso, ou se mesmo naquele caso em que as pessoas estavam defendendo o golpe de Estado, o senhor acredita que ali elas deveriam poder continuar defendendo? Não, elas não podem continuar defendendo o golpe de Estado, elas estão praticando um crime e sejam processadas por esse crime. Pronto. Mas antecipadamente, previamente, eu cercear o direito dessas pessoas falarem para poder falar sobre outro tema. Concorda? Elas podem. Rede social não serve para falar só de política. Eu peço dica até de tapeceiro. Outro dia eu pedi uma dica numa rede social. Que não é crime, né, Augusto? Agora, se você cometer racismo, é crime e vai responder por claro, isso, né? É claro, responde pelo crime. Sim, eu tenho muita dificuldade em concordar com medidas cautelares que passem por essa proibição de fala. O meu ponto, entende, doutor Augusto, é se uma pessoa fica, por exemplo, reiteradamente cometendo um crime, por exemplo, defendendo um golpe de Estado. Ela vai ser presa preventivamente, pronto. Tem que ser presa, tá. Ela vai responder processo. E aí não pode usar a rede social porque vai estar presa. Ela não vai usar a rede social na cadeia. Assim, Augusto, para a gente encerrar o papo aqui, eu me recuso a acreditar que um homem que passou 28 anos no Congresso, depois se elegeu presidente da República, seja ingênuo. Ele sabia o risco que ele estava correndo ao fazer essa participação ali nos movimentos de domingo. Para você, qual que é o objetivo do Bolsonaro e da família Bolsonaro ao dobrar a aposta? Eu vou falar algo bem polêmico, tá? Se preparem. Eu acho o seguinte, eu tenho muita dificuldade em concordar com a análise até do campo progressista de que a família Bolsonaro e o Bolsonaro está fazendo tudo isso de forma pensada para que ele seja preso preventivamente, sim, e aí de alguma forma se martirize e isso ajude a direita nas eleições de 2026. Eu tenho muita dificuldade de entender isso por uma razão simples. Eu acho o Bolsonaro covarde. Né? E para fazer isso, para ter toda essa engenharia política que envolve o cerceamento da sua liberdade e você ir para a prisão, é preciso de coragem. É preciso de uma cabeça maquiavélica, mas é preciso de coragem. Porque tirar a liberdade de alguém, colocar alguém na prisão, e o presidente Lula está aí para responder. Ficou quase 600 dias preso
nunca retrocedeu, nunca ameaçou absolutamente ninguém, a democracia, o Estado de Direito, contestou legalmente, como qualquer cidadão tem direito de fazer, as ordens judiciais, que hoje nós sabemos equivocadas, que acabaram colocando ele na prisão. Mas sempre foi uma pessoa de coragem. Eu não vejo essa coragem, muito pelo contrário, no presidente Bolsonaro e na sua família. Então, eu tenho muita dificuldade em entender que isso é um plano para ele ser preso preventivamente. Para ser preso preventivamente, de propósito, precisa ter coragem, e a família Bolsonaro e Bolsonaro não tem. O senhor acha, então, que ele não cavou a prisão, como vários analistas estão dizendo? Acho que não. O senhor acha que foi uma barbeiragem mesmo, que ele foi ingênuo? Ingênuo, aí você fez um pouco demais. Mas cuidado, pode até, aqui, vamos lá, estou fazendo aqui uma elucubração, quase que uma teoria conspiratória. Pode ser que o entorno dele esteja pensando nisso. Pode ser que o entorno dele tenha preparado alguma armadilha para que isso aconteça. A figura de Jair Messias Bolsonaro, eu vejo como uma figura, acima de tudo, covarde, que não colocaria seu interesse político e seu futuro político à prova de uma prisão preventiva. Augusto, eu não tenho palavras para expressar o quanto foi importante essa tua entrevista. Muito boa. Professor, né, gente? Didático, explicando pontos e fazendo a gente refletir de posicionamentos que a gente poderia achar que iam para um lado, coerentes com aquilo que você entende como corretos. Muito obrigada e vamos te chamar de novo, né? Fique atento. É sempre um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição. Obrigado, gente. Obrigada.